Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Wagner Developer. Nesse vídeo nós vamos falar sobre herança. A herança, ela consiste basicamente no que a gente tem na vida real. Você tem o seu pai e você, como filho, herda certas características do seu pai. Por exemplo, a cor do cabelo, o formato da orelha, o formato da boca. Na programação, a gente tem isso também. E a gente vai herdar essas características. E as características, conforme falado nos vídeos iniciais, são os atributos da nossa classe. Bom, basicamente eu vou criar uma classe aqui para a gente ver uma questão bem legal. Vou criar uma classe professor, certo? Vou gerar essa classe. Eu vou definir três atributos na classe professor. Um string nome, um private int idade e um private gênero sexo. Beleza? Aqui tá dando por conta do que aqui é int. Beleza, defini os meus atributos. Vou usar um atalho do Eclipse para gerar os getters e setters. Caso você não esteja aparecendo nada, você pode digitar ggas e vai aparecer a opção aqui para a gente gerar os métodos de acesso. Cliquei em Select All, Generate. Além de gerar os métodos de acesso, eu vou definir um construtor padrão aqui, só por costume. Então aqui, construtor padrão. Lembrando que o construtor padrão tem que ter o mesmo nome da classe. Agora, olhando aqui, tanto a classe professor quanto a classe estudante, elas contêm atributos parecidos, que é o nome, o sexo e a idade. Então, a gente pode criar uma classe que vai ter essas características. E a gente só herda essas características, não precisando repetir esses mesmos atributos em diversas classes. A gente só herda dessa classe. E é basicamente isso que a gente vai fazer. E a gente pensando assim, analisando, tanto o professor quanto o estudante, eles são uma pessoa. Eles são pessoas, né? Eles têm peso, ele tem um nome, ele tem uma idade, ele tem um sexo. Então, aqui no pacote Models, nós vamos criar uma nova classe. Nós vamos chamar essa classe de pessoa. E essa classe vai conter exatamente os atributos que nós comentamos. Aqui eu vou definir como protected, para a gente ver aquela questão do acesso que a gente viu na parte de modificadores de acesso. Então, aqui eu vou definir como string nome. E aqui eu vou definir também como protected int idade. E por último, um protected, um gênero, chama a variável de sexo. Beleza. Além de definir os atributos, eu vou gerar também os gets e set, então eu vou colocar aqui um ggas, vou selecionar todos e generate. Gerei os métodos de acesso, vou gerar também aqui dois construtores, um construtor padrão, e vou definir também um construtor com parâmetros. Beleza? Então aqui eu vou gerar um construtor com parâmetros. E aqui, como parâmetro, eu vou passar os atributos que nós definimos na nossa classe. Então aqui eu vou ter um string nome, um gênero, que eu vou chamar de sexo, e um int idade. Vou atualizar os meus atributos conforme o que eu estou recebendo por parâmetro. Então aqui o this.nome recebe nome, o this.sexo vai receber sexo, e o this.idade vai receber idade. Beleza? Bom, beleza. Defini os atributos, fiz os construtores e os métodos de acesso. Vou começar aqui pela classe professor. Para eu indicar que eu vou herdar uma classe, eu tenho que usar uma palavra reservada que é extend. Quando eu uso a palavra extend, eu estou indicando que eu vou fazer a herança. E além de usar a palavra extend, eu preciso indicar de qual classe que eu vou herdar. No nosso exemplo aqui, nós vamos herdar da classe pessoa. A partir disso, o nosso código começa a compilar. Como a gente tem os atributos nomes, idade e sexo definido na classe pessoa, eu não preciso mais deles aqui, porque por herança eu estou herdando esses atributos. Isso é verdade que os nossos métodos gets e setters aqui da classe professor continuam compilando normalmente. Agora, para a gente ver uma questão que a gente tinha falado do protected, na parte de modificadores de acesso, por herança a gente consegue acessar os atributos ou métodos que foram
definidos como protected. Agora, para a gente ver aqui como isso funciona, a gente vai definir aqui, por exemplo, o nome como private. A partir do momento que eu defini como private e salvei essa alteração que eu fiz, o nosso código aqui está tendo um erro. E esse erro é basicamente assim. Ele quer dizer que o atributo nome, ele não é visível na classe professor. Como a gente definiu como private, a gente viu lá na parte de modificador de acesso, o private somente a classe tem acesso a esse atributo. Vou voltar aqui para protected, o nosso código voltar a compilar normalmente. Como a gente definiu também lá os gets e setters, eu não preciso disso aqui. Basicamente, o que eu preciso é do nosso construtor e eu vou explicar o porquê. Aqui na classe professor, eu vou definir dois construtores, o construtor padrão e o construtor com parâmetro. E aqui no segundo, eu vou definir um string nome, um gênero sexo e um int idade. Só que se a gente for analisar, tanto o construtor padrão quanto um construtor com 3 parâmetros foram definidos na classe pessoa. Como é que eu faço para indicar que eu quero usar esses construtores aqui na minha classe professor? Então, eu indico com a palavra reservada super. Nosso construtor que não tem parâmetros, a gente só passa o super, abre parênteses e fecha parênteses. E no que tem parâmetros, a gente indica super e passa os parâmetros que nós estamos recebendo no construtor para o super. E o super vai se encarregar de passar isso para a nossa classe pai. Então, a gente definiu aqui. Vamos executar esse código, mas para a gente ver que os nossos atributos estão sendo atualizados, eu vou criar um método aqui público, que vai ser do tipo void, e eu vou chamar ele de imprimir. E o que esse método imprimir vai fazer? Basicamente, exibir os dados no console. Vou usar o sysout aqui, usei o Ctrl+, vai aparecer o atalho para a gente, então o nome vai ser this.getNome, utilizar os modificadores de acesso, e aqui depois do nome eu vou imprimir o sexo, que basicamente vai ser this.getSexo, então aqui eu escrevi getSexo, e aqui mais um sinal, e a gente vai concatenar com a idade. Então aqui eu vou colocar um /n para fazer a quebra, e vou passar idade. Então aqui vai ser mais, né, concatenar, mais this.getIdade. Nosso código está tendo um erro aqui porque faltou o sinal de mais na hora de concatenar. Pronto, nosso código está compilando. Vou criar uma classe aqui para a gente poder executar o nosso código do professor. Então aqui é executar professor. E lembrando que todo o código que a gente quer executar, a gente vai executar dentro do método main. Então eu vou selecionar essa opção aqui de public static void main. Finalizei. E agora eu vou criar uma instância, né? Vou definir uma variável aqui primeiro do tipo professor e criar uma instância da classe professor. Criei aqui, salvei, está dando um erro porque a gente precisa importar o pacote. Então eu clico aqui na lâmpada e faço o import. A partir do momento que eu fiz o import, começa a compilar o nosso código. Como eu defini um construtor com parâmetros, eu vou utilizar desse benefício. Então eu vou definir aqui um professor, vou chamar ele de Manuel. O segundo parâmetro do nosso construtor aqui, a gente pode ver, apertando Ctrl+, é o sexo. Então aqui eu vou chamar gênero ponto masculino e uma idade de 45. Salvei. Vou executar nossa classe, nossa variável professor, que aponta para o endereço de memória, e vou chamar o método imprimir para aparecer os dados no console. Vou selecionar com o botão direito executar professor, run as Java application. Fiz isso, os valores aqui estão aparecendo no console. Ficou um pouco grudado por conta que aqui a gente não deu espaço. Eu vou dar espaço e vou rodar novamente a classe. Rodei, agora tem um espaço. A gente pode ver que os atributos não estão sendo definidos na classe professor e mesmo assim os valores estão passados para a nossa classe pai. Então, através do super, a gente conseguiu fazer isso no construtor. E a gente teve acesso aos atributos aqui também na classe filho, né? Através do this.getNome. Por conta da herança, então a gente consegue acessar os atributos também. Um ponto que aqui no nosso código tem é que se eu vier aqui e der um pessoa é igual a new pessoa, nós vamos conseguir
e sem o nosso código apresentar um erro para a gente. Aqui eu preciso importar pessoa. Eu importei. E qual que é a ideia quando a gente define uma superclasse? Essa superclasse, ela só é para definir as características. Eu não quero criar uma instância dessa classe. Eu só vou herdar os atributos dela, e é só para isso que é a finalidade dela, herdar atributos ou método. Eu não quero criar uma instância. Para indicar e não permitir que seja criada uma instância da nossa superclasse, aqui na superclasse, depois da palavra public, eu vou definir uma palavra, vou usar uma palavra que é abstract. Quando eu defino abstract, eu indico assim para o nosso código. Olha, isso aqui é uma superclasse e ela não vai poder ser instanciada. Quando eu defino um abstract, nossa classe não vai poder receber o new. Quando a gente fez isso, aqui no nosso código já tem um erro. E qual que é a mensagem? Você não pode instanciar uma classe do tipo pessoa. E por quê? Porque ela é uma classe abstrata. Então, com isso, a gente não pode mais criar uma instância. A gente só herda essa classe. Bom, isso é verdade, a gente definiu aqui. Para a gente fazer a mesma coisa com a nossa classe estudante, eu vou indicar a palavra extend, informando para o nosso código que nós vamos fazer uma herança. E uma herança de quem? Uma herança da classe pessoa. Agora, esses atributos que eu defini aqui, nome, sexo e idade da classe estudante, eu não preciso mais. E os métodos de acesso também não. Os únicos que eu vou deixar é nota 1 e nota 2. Por que eu vou deixar? Porque tanto nota 1 quanto nota 2 só é definido na classe estudante. Na classe pessoa, eu não tenho em nenhum momento definido esses atributos, por isso que eu vou manter. E se a gente for aqui no nosso código executar estudante, na nossa classe, e executar isso, a gente vai ver que o nosso código continua funcionando normalmente, sem ter problemas nenhum de compilação, porque agora os atributos são definidos na classe pessoa, e eu indiquei que estudante herda de pessoa. Bom, galera, neste vídeo eu queria falar mais sobre isso, sobre o tópico de herança. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de deixar o seu comentário aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e aproveite bastante esse vídeo aula e bons estudos.